Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai continuar nosso calendário, tá, de aulas e vamos falar um pouquinho sobre o sistema nervoso central e periférico. Primeiro de tudo, acompanhando no primeiro slide, nós temos que o sistema nervoso ele é responsável por captar informações externas e informações internas também e transformar isso tudo em uma resposta no organismo, tá? Além de comandar ações motoras, né? Sejam elas voluntárias ou involuntárias. Então, ele faz parte aí da integração de todos os sistemas e é a chave central que vai transformar os estímulos externos do organismo e os estímulos internos em uma resposta. O sistema nervoso, gente, como função principal, ele tem essa função de monitorar o ambiente externo do organismo e o ambiente interno. Quando eu falo de ambiente externo, eu falo sobre função sensorial, sobre sensação de odor, de calor, tudo isso são informações externas que o organismo transforma em uma resposta interna, tá bom? Além de transformar também respostas internas, como às vezes dor abdominal, em uma mensagem pro organismo. Como principal atividade desse sistema, a gente tem três funções principais, três atividades principais. A função sensorial, a função integradora e a função motora. A função sensorial é essa função responsável por captar essas mensagens, esses estímulos, aliás, tanto externos quanto internos. A função integradora é a de transformar isso tudo, todos esses estímulos, em uma resposta. É a função mensageira, digamos assim. Ela vai captar e vai interpretar essa resposta. E a função motora é a função de movimento do organismo, de contração muscular, de secreção de glândulas, de movimento do intestino, tudo isso é a função motora do organismo. Quanto à divisão anatômica desse sistema, a gente tem que ele é dividido em duas partes principais, o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central ele é composto por duas estruturas principais, que é o encéfalo e a medula espinhal. E o sistema nervoso periférico é composto pelos nervos cranianos e nervos periféricos e pelos gânglios nervosos, que eu vou explicar melhor para vocês ao decorrer dessa videoaula. Vocês conseguem acompanhar pelo slide 4, tá bom? Então, a gente tem essa divisão, né? E dentro de cada estrutura, a gente vai ter uma subdivisão. Então, no encéfalo, a gente tem a divisão do encéfalo, que é composta pelo cerebelo, pelo tronco encefálico e pelo cérebro. Dessas três estruturas, a maior de todas é o cérebro. Por isso que muitas vezes algumas pessoas chamam o encéfalo de cérebro, porque é a parte maior dessa divisão. E a medula espinhal é aquela estrutura que eu falei para vocês, que vai acompanhar, vai percorrer toda a coluna vertebral. Quanto à localização anatômica dessas estruturas, a gente vai ter que o encéfalo ele é localizado dentro da caixa craniana, ou seja, dentro do crânio, e a medula espinhal é dentro daquele canal medular que passa pela coluna vertebral, toda a coluna vertebral. A partir daí, a gente vai ter os gânglios e os nervos periféricos, que vão estar paralelos a essa medula, ao longo da coluna vertebral. Então, vocês conseguem acompanhar através do slide 7 a imagem de como é que ocorre toda essa divisão e aonde que está localizado cada estrutura. Quanto à divisão do sistema nervoso periférico, a gente vai ter que ele é dividido em nervos, né, como eu falei para vocês, e em gânglios. Os nervos, gente, possuem uma subdivisão, que são os nervos espinhais e os nervos cranianos. Os nervos cranianos, eles são em número de 12 e estão localizados junto ao encéfalo. E sua nomenclatura vai de acordo com sua função. Por exemplo, o nervo oculomotor, que é o terceiro par de nervo craniano, ele está relacionado à movimentação do olho. Já os nervos espinhais, eles estão localizados paralelos à medula espinhal e são periféricos, tá? Então, eles estão relacionados ali à captação de estímulos através da medula espinhal. Já os gânglios, eles possuem dois tipos, são os gânglios sensitivos e os gânglios viscerais. E aí eu vou explicar melhor para vocês quando eu falar sobre a divisão do sistema nervoso periférico melhor ao longo da videoaula. Essas estruturas que eu falei para vocês, tanto o encéfalo quanto a medula espinhal, são protegidas por 3 camadas de tecido conjuntivo especializado, próprias para proteger o encéfalo e a medula. São chamadas de meninges.
A meningite mais externa é chamada de dura mater e, como o próprio nome sugere, ela é uma membrana mais dura, mais rígida e inflexível. A membrana mediana é chamada de aracnoide e a membrana mais interna é a pia mater. A pia mater, que é a membrana mais interna, ela é firmemente aderida ao encéfalo e ela é responsável pela nutrição dessa região e pela oxigenação do encéfalo. Dentro dessa região, a gente vai ter um líquido, que é chamado de líquido cefalorraquidiano. Esse líquido é responsável por amortecer os impactos do encéfalo. Quando o animal se movimenta, e nós também, o encéfalo ele vai reagir com alguns movimentos dentro da caixa craniana. E esse líquido vai impedir que ocorra trauma dentro do encéfalo, porque ele é uma estrutura muito sensível. Então, no slide número 9, vocês conseguem acompanhar como que é a disposição anatômica dessas 3 camadas principais e como que é a aderência delas junto ao crânio e ao encéfalo. Então, da parte mais externa para a parte mais interna, nós vamos ter, na região da cabeça, né? Nós vamos ter o scalp, que é a região do couro cabeludo. Mais internamente, nós vamos ter o crânio, que é formado pelos ossos e pelas suturas cranianas. E mais internamente, nós vamos ter as camadas de tecido conjuntivo. E aí, subsequentemente, vamos ter a dura mater, que é a parte mais dura dessa região, a aracnoide, que é a parte intermediária, e a pia mater. Na pia mater, que é onde a gente vai encontrar o líquido cefalorraquidiano e o espaço onde esse líquido se insere, que é chamado de espaço cefalorraquidiano. Agora, falando um pouco sobre cada uma dessas divisões, eu vou entrar um pouco sobre o estudo do sistema nervoso central e depois sobre o estudo do sistema nervoso periférico. Então, como eu falei para vocês, o sistema nervoso central ele é dividido em 3 partes fundamentais, que é o cérebro, o tronco encefálico e o cerebelo. Sendo que dessas 3 partes, o cérebro ele é dividido em diencéfalo e telencéfalo, que é a maior parte da região encefálica. O tronco encefálico ele é dividido na região do bulbo, da ponte e do mesencéfalo, e o cerebelo é só o cerebelo, ele não possui uma subdivisão. Vocês já conseguem acompanhar a partir do slide número 10. Então, nós temos aí no slide 11 a região, cada cor representa o nome de uma região específica, então a gente tem na cor vermelha o telencéfalo e a gente consegue ver que ele ocupa grande parte da região do encéfalo, o diencéfalo que ocupa uma região menor, mas essas 2 partes juntas e unidas vão formar o cérebro. O tronco encefálico, ele é representado pela parte mais cinza, que é o mesencéfalo, a ponte pela parte amarela e o bulbo representado pela parte azul. Já o cerebelo é essa parte aqui de trás da cabeça, isso tudo é correspondido com o animal também, representado por essa parte mais, digamos que vinho, essa cor é vinho, marrom. Então, a gente tem essa divisão aí, de acordo com a cor, vocês conseguem acompanhar no slide número 1. Então, quanto à organização desse tecido, nós temos que ele possui uma organização própria. Então, o encéfalo, ele tem várias fissuras, várias dobraduras, como vocês conseguem observar através das imagens dos slides. E aí, a gente vai ter, entre essas dobras e fissuras, camadas de tecido nervoso. Então, a parte mais externa é chamada de substância cinzenta, que é composta principalmente por neurônios, por corpos celulares de neurônios, e a parte mais interna é a chamada de substância branca, que é composta por axônios e dendritos. O que são esses nomes que eu estou falando para vocês? A unidade funcional do sistema nervoso central é o neurônio. Então, o neurônio ele possui uma divisão. Tem o corpo celular e tem os dendritos e axônios dentro desse neurônio. E aí, cada parte vai ser responsável, uma por captar estímulo, uma por responder esse estímulo, uma por mandar essa mensagem para um outro neurônio. E aí, por isso que a gente tem na camada cinzenta uma camada rica em corpo celular de neurônio e na camada branca uma camada rica de dendritos e axônios, que ao longo da aula, novamente, eu vou explicar melhor para vocês. Então, vocês conseguem acompanhar aí no slide número 13 como que ocorre essa divisão e onde que se localiza a substância branca e a substância cinzenta. Já quando eu falo de medula espinhal, isso se inverte. Então, a parte mais externa da medula vai ser composta principalmente por substância branca e a parte mais interna é composta por substância cinzenta.
Bom, como vocês podem perceber, eu tive que mudar de lugar, mas vou dar continuidade aqui para vocês e agora a gente vai falar sobre as partes do encéfalo. Então, até agora a gente já viu toda a divisão funcional, a composição da região do sistema nervoso central, as principais funções, e agora eu quero falar um pouquinho sobre cada parte do encéfalo que vai realizar determinada função e vai reagir de acordo com determinada resposta. Então, o encéfalo, como eu já falei para vocês, ele possui 3 subdivisões, né? O cérebro, o tronco encefálico e o cerebelo. Dentro do cérebro, nós encontramos as 2 subdivisões principais, que é o telencéfalo e o diencéfalo, como já foi mencionado. Cada região dessa, gente, possui uma função especializada. Então, o telencéfalo ele é responsável principalmente por receber e interpretar a informação sensorial, ou seja, a informação dos órgãos do sentido, que são tato, visão, audição, olfação, etc. Uma outra função muito importante do telencéfalo é que ele é relacionado com comportamentos superiores, ou seja, ele está relacionado com inteligência e com o armazenamento de memória. Ele é muito desenvolvido em nós seres humanos, porque nós temos todas essas funções de linguagem, de memória, de conseguir se comunicar. Então, em nós, ele é muito desenvolvido. Em alguns animais, ele não possui um desenvolvimento tão satisfatório. Por isso que alguns animais não conseguem ter essa mesma capacidade de raciocínio que nós temos. E aí a gente chama os outros animais que não são seres humanos de seres irracionais. Quanto à divisão dessa estrutura do telencéfalo, a gente vai ver que ele se divide em lobos principais. Então, a gente tem o lobo temporal, o lobo parietal, o lobo occipital e o lobo frontal. Vocês encontram essas informações no slide 19. E aí está a subdivisão, numa figurinha, onde está localizada cada lobo desse. Então, por exemplo, a gente tem que o lobo temporal, a função sensorial dele principal é de audição, de linguagem e de memória. Então, quando eu possuo alguma informação externa e isso vai ser transformado numa memória, isso vai ser armazenado ali no lobo temporal. No lobo parietal, por exemplo, a gente tem integração sensorial de tato e visão. Então, no momento em que eu consigo sentir, por exemplo, essa caneta aqui, consigo sentir que é uma caneta, sentir a dureza dela, etc. Essa informação aqui que eu estou sentindo pelas minhas mãos, ela está sendo traduzida lá no lobo parietal. Então, cada lobo desse vai ter uma função específica e vai transformar em uma mensagem específica de acordo com sua função. Quanto ao diencéfalo, a gente tem que ele é localizado entre o cérebro e o tronco encefálico. Ele está ali na região caudal ao telencéfalo. Ele é composto por 3 estruturas principais, o epitálamo, o tálamo e o hipotálamo. Essas 3 estruturas juntas integram as funções primárias de retransmissão, digamos assim, dos impulsos e dos estímulos nervosos. A gente encontra também algumas glândulas muito importantes nessa região, como por exemplo a glândula pineal. Ela é uma glândula responsável por produzir o hormônio da melatonina, que é o hormônio do sono, e é o hormônio que vai controlar o ciclo biológico dos seres vivos. Então, o momento em que um animal sente sono, o momento de acordar, e aí isso tudo vai compor o ciclo biológico e é responsável e a glândula pineal é responsável por controlar esse ciclo. Além do mais, no caso das mulheres, das fêmeas, nessa região ocorre também uma regulação do ciclo e da atividade ovariana, da atividade do ovário. Nós temos também que no tálamo, por exemplo, lá é o centro de retransmissão e de integração do tronco encefálico, ou seja, as mensagens que chegam ao cérebro, elas chegam por essa região e aí vão ser retransmitidas para as regiões de onde devem agir, digamos assim. Além do que, é nessa região também que ocorre o controle de emoções e o controle de atividades involuntárias, por exemplo, o controle de temperatura, o controle de secreção de glândulas, o controle do equilíbrio hídrico. Então, tudo isso vai ocorrer nessas 3 regiões principais. Quanto ao tronco encefálico, nós temos as 3 principais divisões, né? O mesencéfalo, o bulbo e a ponte. O mesencéfalo ele é responsável por nele conter o núcleo de informações visuais e de informações auditivas. Então, ele é responsável pela movimentação dos olhos, pelo controle da audição e são mais essas funções. Quanto à ponte, ela é responsável pelo equilíbrio e postura do organismo. Então, o ato de conseguir se equilibrar, de
realizar o movimento de andar, tudo realizado nessa região chamada de ponte. E também participa do controle de função respiratória, junto com o bulbo. Além disso, é responsável também pela transmissão de informações do córtex cerebral para o cerebelo. O cerebelo é a região que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. O bulbo, gente, ele é uma extensão cranial da medula espinhal, então ele já está ali bem próximo da região da medula espinhal e ele controla funções autonômicas, como, por exemplo, respiração, pressão sanguínea, equilíbrio hídrico no corpo, vocalização também, o ato de falar. Então, é uma região muito importante do tronco encefálico. Aí, por último, nós temos a última parte da divisão, que é o cerebelo. O cerebelo é uma estrutura que vocês podem ver que é cheio de folículos, é uma estrutura foliácea que a gente chama, e ela é ligada caudalmente ao tronco encefálico, através dos pedúnculos cerebelares. Essas fissuras vão fazer com que o cerebelo possua uma divisão em lobos também, e aí ele vai ter a função de controlar equilíbrio, de controlar a respiração, de controlar o movimento da cabeça, de coordenação dos movimentos. Então, a partir daí, a gente consegue ver que existe uma integração de funções entre todas as estruturas do encéfalo. Então, ele possui uma ação integradora de todas as funções e cada região especializada vai realizar um tipo de resposta, digamos assim, tá bom? No slide 28, vocês conseguem observar que eu coloquei um vídeo para vocês verem o que acontece no caso, por exemplo, de hipoplasia cerebelar. A hipoplasia cerebelar é quando esse cerebelo ele é diminuído, ele não cresce e não se desenvolve como deveria ter se desenvolvido. Então, ele não realiza a função que deveria realizar, e aí o animal ele sofre bastante com isso porque ele não vai conseguir controlar movimento, ele não vai conseguir ter equilíbrio, e muitas das vezes essa hipoplasia é incompatível com a vida. Vocês conseguem observar aí no slide 28 o link que eu coloquei para vocês verem como é um gato com hipoplasia cerebelar. Pessoal, quanto às células que vão ajudar a realizar essas funções, a gente tem a unidade funcional do sistema nervoso central, que são os neurônios. Os neurônios, vocês conseguem acompanhar no slide 29, tá? Eles recebem e transmitem os impulsos nervosos. É uma unidade fundamental com a função básica, como eu já falei, de receber, processar e enviar informações, tá bom? E aí, dentro desses neurônios, a gente vai ter uma divisão que são as células da glia. São células que modulam a atividade neural e conferem sustentação e proteção neural. Vocês já conseguem agora no slide 30 ver uma figura que eu coloquei, onde a gente vê as células da glia e os neurônios, e como que ocorre essa integração entre todas essas células, e a partir daí que os impulsos nervosos conseguem ser transmitidos, tá bom? Quanto às divisões do neurônio, a gente tem 4 regiões bem definidas, que são os dendritos, aí agora voltando um pouquinho para o que eu já falei para vocês lá no começo da aula. Os dendritos, o corpo celular, o axônio e os terminais pré-sinápticos. O corpo celular, ele é aquela parte que vai constituir a substância cinzenta, lembra? E os dendritos e os axônios vão constituir a substância branca da divisão lá do encéfalo. Então, aí a gente consegue ver na figura 31 a região do corpo celular, os dendritos, que parece uma árvorezinha, né? São essas prolongações do corpo celular, e o axônio, que possui um sentido até chegar ao terminal de transmissão. Os dendritos, eles são classificados como um terminal de recepção dos estímulos. Então, eles vão receber os estímulos de um outro neurônio, de uma outra unidade, vão processar essa informação no corpo celular e vão transmitir a informação através do axônio. Aí, o axônio ele vai transmitir essa informação até o terminal de transmissão, e no terminal de transmissão ele vai conseguir mandar a informação para um outro neurônio. Então, um outro dendrito vai captar a informação através desse terminal, e aí vai passar a informação assim por diante. É importante saber que o axônio ele é protegido por uma membrana de proteção, é chamada de bainha de mielina. Ela serve para proteger esse impulso e para evitar choques, evitar desgastes entre a passagem de informação. E aí a gente vai ter vários tipos de neurônios. Nós temos os neurônios
multipolares, os neurônios bipolares, os neurônios pseudo-unipolares e os neurônios unipolares, que vocês vão conseguir observar na imagem do slide 34. Então, a gente vê que cada um vai ter um tipo de terminação. Às vezes, um pode apresentar mais de um dendrito, mais de um axônio, e aí vocês conseguem observar nos slides como que é a divisão entre eles. Eu não vou aprofundar muito nesse estudo, porque eu coloquei essa informação a título de curiosidade mesmo, porque a função é basicamente a mesma de transformar ou de transmitir e responder esses estímulos, tá? Quanto à classificação funcional dos neurônios, vocês conseguem acompanhar agora no slide 35, nós temos os neurônios sensitivos, neurônios motores e neurônios mistos. Os neurônios sensitivos, ou chamados de neurônios aferentes, eles contêm fibras sensitivas, ou seja, eles vão conduzir os impulsos dos órgãos dos sentidos até o sistema nervoso central. Então, a via de transmissão vai ocorrer do momento em que, por exemplo, no tato, que é um órgão do sentido, essa informação vai ser transmitida no ato que eu pego a caneta, e aí vai se transmitir a informação pelo neurônio sensitivo. Os neurônios motores, eles contêm somente fibras motoras, e vão conduzir os impulsos do sistema nervoso central até os órgãos efetuadores. Por exemplo, eu quero movimentar o meu braço, então esse estímulo ele tem que sair do meu sistema nervoso central até meu braço para eu poder realizar o movimento. Já os neurônios mistos são chamados de interneurônios. Eles possuem as duas funções. Eles contêm tanto fibras sensitivas quanto fibras motoras e vão conduzir os impulsos nos dois sentidos, das diversas regiões do corpo para o sistema nervoso central e vice-versa. Então, aí no slide 36, vocês conseguem acompanhar a direção desses impulsos das vias aferentes e vias eferentes. Então, os nervos eferentes ou nervos motores, a informação é processada primeiro no sistema nervoso central para poder chegar no sistema musculoesquelético. Já nas fibras aferentes ou sensitivas, a informação primeiro é enviada do estímulo para ser traduzida no sistema nervoso central. Então, a gente consegue observar aí numa figurinha como é que ocorre essa transmissão. Quanto à medula espinhal, que agora é a segunda parte da divisão do sistema nervoso central, ela faz parte da condução dos impulsos e da integração de reflexos. Ela é a porção alongada do sistema nervoso central e é a continuação do bulbo que se aloja no interior da coluna vertebral. E ela vai percorrer toda a coluna ao longo do eixo crânio-caudal, tá bom? Então, a gente consegue observar agora no slide 37 a figura da medula espinhal, né? Um corte sagital da medula espinhal, onde a gente vê a substância branca, a substância cinzenta, a localização dos gânglios espinhais e as raízes nervosas dos nervos espinhais. A função principal da medula espinhal é realizar o controle de reflexos. Então, o estiramento muscular e de retirada do membro, por exemplo, que é um reflexo de dor. Essa ação é regulada pela medula espinhal. Controle do movimento também é realizado através da medula espinhal. Regulação das funções viscerais, ou seja, a função do intestino delgado, intestino grosso, tudo é realizado através das fibras nervosas que estão localizadas nessa região e vão ser enviadas até a medula. E também a condução do impulso nervoso aferente e eferente ao cérebro, a região lá do encéfalo. Cada região ela vai ser subdividida em segmentos, e cada segmento vai surgir um par bilateral de nervos espinhais. Então, a gente tem lá a coluna cervical, por exemplo. Na coluna cervical, eu lembro que eu mostrei para vocês como é uma vértebra cervical. Então, de cada região ali daquela vértebra, vão sair pares de nervos espinhais. E aí, cada nervo vai se bifurcar e vai chegar em todos os membros e no tronco animal. Então, vocês observam aí na figura 38 como que ocorre essa divisão e de onde que sai cada par de nervo e cada par de gânglio. Quanto à função de reflexo, ela é fundamental para realizar essa função, porque é uma função que vai proteger o organismo, que vai manter a homeostasia do corpo e também auxilia no exame clínico do sistema nervoso. Então, a gente tem dois tipos de reflexo, o reflexo somático e o reflexo autonômico. O reflexo somático ele está responsável pela contração do músculo esquelético.
e o autonômico pela contração da musculatura lisa, da musculatura cardíaca e de glândulas, porque são autônomos, né, esses movimentos. Já o somático não, são voluntários. Então, vocês conseguem observar no slide 45 como que é o arco reflexo no dia a dia, para vocês entenderem melhor como é que isso ocorre durante o dia a dia, durante a vida do animal. E a gente tem que esse arco reflexo ele é dividido em etapas. Então, primeiro vai se originar no receptor sensorial, depois vai originar um potencial de ação para a medula ou para o tronco, que isso vai estimular a resposta. Vai ocorrer, então, uma sinapse, que é a transmissão dessa informação através dos interneurônios. Vai gerar, então, outro potencial de ação de um neurônio motor para o órgão-alvo, e aí vai ocorrer a ação do órgão efetor. Então, essa é uma etapa que a gente consegue observar aí no slide 46, como que ela ocorre, como é que ocorre esse estímulo. E mais uma vez eu coloquei um slide para vocês, um vídeo para vocês, para a gente acompanhar como que ocorre essa etapa em um exame neurológico de cães. Então, a gente já falou como ocorre essa divisão do sistema nervoso periférico, né? Que são duas divisões principais, a parte autônoma e a parte somática. Então, a parte autônoma está responsável ali pelas ações involuntárias do organismo e a parte somática pelas ações voluntárias, onde a gente vai encontrar aquelas fibras motoras, etc. Dentro dessa divisão, a gente ainda vai ter, dentro do sistema nervoso autônomo, o sistema nervoso simpático e o parasimpático. O sistema nervoso simpático, ele está responsável ali pela ação de fuga, é o sistema de luta ou de fuga. São nas situações de emergência do animal que ele utiliza para se defender, para lutar ou para escapar. E o sistema nervoso parasimpático, ele está responsável pelo sistema de repouso e de restauração da homeostasia. Nele vai ocorrer a diminuição dos efeitos excitatórios do sistema de luta e fuga e se substituir os estoques corporais utilizados para a luta. Um exemplo, quero agora que vocês pulem para o slide 53. No slide 53 a gente tem uma figura que vai mostrar quais são as ações principais de cada um desses dois sistemas. Então, no sistema simpático, a gente vê que no momento de luta e fuga, a pupila vai dilatar, a salivação vai ser inibida, vai ocorrer um relaxamento dos brônquios, isso vai ocorrer para que ocorra maior oxigenação do cérebro e dos sistemas. E aí, em contrapartida, para restaurar essas funções, nós vamos ter que o sistema nervoso parasimpático vai realizar a função de contrair a pupila para ela voltar ao normal, de contrair os brônquios para diminuir a frequência respiratória, de reduzir os batimentos cardíacos. Então, tudo isso vai ocorrer em um equilíbrio para que se restabeleça a homeostase do organismo. É muito comum a gente ver, por exemplo, animais que caçam, animais que são presas, animais que são predadores. E aí é nesse momento que o gatilho do sistema nervoso simpático e parasimpático vão atuar principalmente nos animais. Então, por fim, nós temos os nervos espinhais e os nervos cranianos, né, gente? Como eu já citei um pouquinho para vocês. E aí vocês conseguem observar a partir do slide 54, aliás, do slide 55, o número de nervos espinhais que os cães têm, são impares também, que os equinos têm, e aí como é que ocorre a localização deles. Eu coloquei agora bastante figura para vocês acompanharem, tá? Ao longo do finalzinho desses slides. E dos nervos cranianos também. Então, quanto à localização, a gente já sabe que os nervos cranianos são localizados junto ao encéfalo e os nervos espinhais estão localizados ali junto à medula espinhal. E aí, de cada região da medula, de cada vértebra, vai surgir um par de nervo espinhal e os nervos cranianos também são em pares. Os nervos cranianos, eles são em 12 pares e eles possuem nomes por causa de sua função. Os nervos espinhais, eles não têm nomes específicos, e aí eles se originam dessa região e vão inervando todo o organismo para fazer a captação da resposta da ativação sensorial e transformar isso numa resposta. É basicamente isso, pessoal. Eu coloquei agora no final dos slides bastante figura para vocês observarem. Eu não vou aprofundar muito essa parte de nervo craniano e nervo espinhal, porque já é um estudo bem mais aprofundado desse sistema. É necessário só que vocês tenham noção de qual é a função, né? E é isso. Eu acho que essa aula foi a aula que ficou um pouquinho mais longa, justamente porque é uma aula que tem muito detalhe, muito conteúdo,
mas espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Abraço, até a próxima, se cuidem.